Olá, boa noite, meus irmãos. Mais um domingo, dia do Senhor, e nós estamos aqui com a nossa transmissão ao vivo. Você está aí nos acompanhando pelo canal do YouTube da igreja. A graça e a paz de Jesus seja sobre as nossas vidas, que Ele cuide de nós, Ele nos guarde nesse dia do Senhor. Bom, queria recomendar a você que você reúna a sua família e que você aí no seu lar, após ouvir a mensagem, você medite nessa palavra junto com a sua família, cante louvores a Deus, ore, nós temos muitos motivos de oração, e ore ao Senhor, peça ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, coloque essa situação diante do Senhor, a fim de que nós tenhamos o socorro de Deus para esse momento tão difícil para todos nós. Irmãos, eu quero hoje convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Abra a sua Bíblia, livro de Isaías, no capítulo 40. Eu não lerei o texto todo, eu não lerei o capítulo todo, é um capítulo relativamente grande, são 31 versículos, mas eu quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer de alguns versículos. Eu vou ler os versículos 1 a 11 e, posteriormente, vou ler do versículo 25 até o versículo 31. Então, profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 a 11, e depois nós vamos continuar no versículo 25. Acompanhe a leitura que eu farei da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da milícia, e a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu um dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo a vereda, deixa eu ler de novo. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda, nosso Deus. Todo vale aterrado, e todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio aqueles que amamentam, ele guiará mansamente. Agora, versículo 25 em diante. Versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar.
Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar ao Senhor aí, onde você está. Feche seus olhos comigo e ora ao Senhor. Pai querido, santo, eu quero, nessa hora, pedir a direção do Senhor sobre nós, e eu quero pedir ao Senhor que, pela tua misericórdia, fale aos nossos corações. A tua palavra é viva, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é atual. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos e carecemos de ouvir a tua voz. Fala-nos, pois, por intermédio da tua santa palavra, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para a gente entender essa profecia do profeta Isaías, a gente precisa entender bem o contexto no qual o profeta Isaías proclamou, anunciou essa profecia. É preciso que você se lembre que a essa altura, nesse momento geopolítico do povo de Israel, a gente tinha um reino dividido, um reino do norte e um reino do sul. E Isaías foi um profeta que exerceu o seu ministério para a região do reino do sul, onde fica Jerusalém, é o que nós chamamos de Judá. Acontece que, nesse momento, o reino do norte já havia sido levado cativo, exilado pelos assírios. E uma grande ameaça já pairava, um temor já pairava sobre o reino de Judá, o medo de um possível exílio também. Bom, sabe o que o exílio significava? O exílio significava dor e desespero. Exílio, para o povo de Israel, era muito mais do que ser arrancado da própria pátria, era ver os seus entes queridos mortos, ver os seus bens sendo retirados deles, e, mais do que isso, entenda isso, o que eles perdiam era muito mais do que a sua terra natal. O que eles perdiam tinha um significado muito maior. Eles perdiam a terra santa. Eles perdiam aquilo que para eles significava a concretização de uma promessa de Deus para o seu povo. O que eles perdiam era a evidência mais concreta da aliança do povo de Deus para com eles. Jerusalém, o templo. E, portanto, é diante de um cenário bem desolador que Deus anuncia um socorro ao seu povo. Quando o profeta Isaías conclama e grita ao povo dizendo: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos acerca do nosso tema hoje. Quando virá o socorro de Deus? O texto bíblico, ao olharmos para esse texto, eu queria pensar com os irmãos e refletir com os irmãos acerca de algumas particularidades do socorro de Deus na minha vida e na sua vida. A primeira delas, a nossa primeira lição de hoje, conforme o texto bíblico nos traz. A primeira é que o socorro de Deus vem no tempo e no modo de Deus. Você encontra isso nos versículos 1 até o versículo 6. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero chamar a sua atenção para esses dois aspectos do socorro de Deus aqui. Tempo e modo.
Bom, essa semana, o governador do Distrito Federal, semana que passou, ele lançou mais um decreto no qual ele estendia a quarentena aqui no Distrito Federal. O comércio ficará fechado até dia 3 de maio e todas as atividades educacionais até dia 31 de maio. E eu confesso para você que quando eu li esse decreto, quando eu fiquei sabendo desse decreto, meu coração ficou apertado. E o que veio ao meu coração naquele exato momento foi uma certa tristeza com o fato de que essa situação ainda vai se delongar por mais algum tempo. A minha tristeza não é tão somente pela quarentena em si, mas por tudo o que ela representa, o que ela significa. A angústia da espera, o desejo de que essa situação passe logo, enfim. E o fato é que quanto mais tarda para que essa situação no mundo, no nosso país, se resolva, mais o nosso coração se aflige. E aqui, então, eu quero chamar a sua atenção. Você já parou para pensar que quanto mais tarda o socorro de Deus nas nossas vidas, mais nós temos a impressão de que Deus não nos está ouvindo? À medida que as nossas orações tardam a serem respondidas, nós temos a sensação de que Deus não nos está ouvindo. Bom, eu disse que eu quero chamar a sua atenção para dois aspectos do que diz respeito ao socorro de Deus: o tempo e o modo. Falar do tempo do socorro de Deus me leva imediatamente a falar do modo desse socorro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esse mesmo Deus, que tem o seu próprio tempo para responder às nossas orações ou para não respondê-las, esse mesmo Deus tem o seu próprio modo de fazer as coisas. E aqui, mais uma vez, temos nós a sensação de que quando as nossas orações não são respondidas da forma como nós pedimos, mais uma vez nós temos a sensação de que Deus não nos está ouvindo. Porque há em nós uma falsa impressão, e eu quero que você pense isso na sua vida, porque assim acontece comigo. Há em nós uma falsa impressão de que quando nós não recebemos do modo, da forma como nós pedimos, a impressão é que Deus não atendeu, não vai atender as nossas orações. Só consideramos, quando Ele nos ouve, se Ele muda a situação de acordo com as nossas expectativas. Eu acredito que muitas vezes sim. Mas olha, presta bem atenção. Esse capítulo 40 de Isaías, há duas formas de interpretá-lo no que diz respeito ao tempo, ao momento na história em que essa profecia foi anunciada. Bom, uma delas, e a forma como eu entendo, é que Isaías, o profeta Isaías, anunciou essa profecia antes do tempo do exílio babilônico. Ou seja, Isaías já anunciava um tempo em que viria, posterior ao exílio, quando esse povo seria socorrido das mãos dos babilônios. Há uma outra corrente que entende que essa aqui é uma profecia que foi anunciada no tempo do exílio, enquanto o povo já estava exilado. Bom, de uma forma ou de outra, o socorro que Deus está anunciando aqui, Deus está dizendo que iria cuidar do seu povo. Deus manda com que o profeta anuncie: consolai o meu povo, é fim do tempo da sua milícia, sua maldade foi perdoada. Enfim, o que Deus está anunciando, o socorro que o Senhor está anunciando aqui, não excluía o fato
de que esse socorro só viria depois do tempo devido. Caso contrário, essa profecia seria incoerente com muitos outros anúncios de outros profetas que anunciaram que o povo passaria pelo exílio. O profeta Isaías não está negando na sua profecia e não está dando uma falsa esperança para esse povo. Mas o que o profeta Isaías está dizendo é que Deus iria socorrer esse povo, mas num tempo que eles não imaginavam. E isso me chama muita atenção. O povo, de fato, anos depois, o povo de Israel, foi levado para o exílio babilônico, onde ficou 70 anos. Você pode imaginar? 70 anos. Ou seja, o socorro de Deus foi verdadeiro? Foi. Depois desses anos todos, Deus tirou esse povo do exílio, trouxe de volta para Jerusalém, reconstruiu os muros da cidade, reconstruiu o templo de Jerusalém. Você vai encontrar isso nos relatos de Esdras e Neemias na palavra do Senhor. Mas o fato é que esse consolo, esse socorro, que era real, não aconteceria nem no tempo e nem no modo que essas pessoas esperavam. E aí o perigo de nós acharmos que o socorro de Deus é verdadeiro somente quando acontece no tempo e na forma como nós esperamos. Não é assim. Deus nos socorre ao seu próprio tempo e ao seu próprio modo. E se a gente se recusa a se adequar ao tempo de Deus, eu acredito que a gente acaba perdendo lições muito preciosas. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para isso. Deus tinha um plano na vida desse povo, mas preste bem atenção. Aquilo que Deus queria fazer na vida do seu povo ia além de resgatar esse povo dos anos de escravidão, dos anos de exílio, ia muito além. Olha, as mudanças que Deus operaria na vida desse povo, por exemplo, se você olhar comigo aí na sua Bíblia, os versículos 4 e 5, olha o que diz a palavra do Senhor: todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Versículo 4. Bom, Deus prometia algo concreto. De fato, e essa é uma referência aos caminhos ou a distância ou a estrada que ligava Babilônia até Jerusalém, esses caminhos seriam aplanados, mas há uma outra correção de Deus. Deus queria aplanar um outro caminho. Deus queria aplanar o caminho do coração também. Por que eu estou te afirmando isso? Eu estou te afirmando isso porque o próprio João Batista, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, usa essas exatas palavras do profeta Isaías para anunciar a vinda do Messias, mas ao mesmo tempo que ele usa essas palavras, ele exorta o povo a um arrependimento verdadeiro e uma mudança de coração. Ele conclama o povo para que demonstre frutos de arrependimento. Irmãos, escutem uma coisa. Nós jamais podemos nos esquecer que aquilo que Deus tem para fazer em nós, enquanto nós esperamos, é tão importante, e às vezes mais importante, do que aquilo que Ele vai fazer por nós. Ou seja, a gente não pode entender que o socorro de Deus e a obra que Deus tem para realizar no mundo que nós estamos vivendo seja tão somente cessar essa pandemia, acharem a vacina para esse vírus, voltarmos à nossa rotina e ao nosso dia a dia de trabalho. Eu acredito que isso vai acontecer. Nós temos esperança e oramos que sim. Mas se você acha que a única resposta de Deus, ou a única obra que Deus tem para fazer num momento como esse, é essa, você está enganado. Você está desperdiçando uma oportunidade muito grande de olhar para o seu coração, de entender que o Senhor não só quer corrigir as veredas de fora, Ele quer corrigir as veredas de dentro. Ele quer aplanar não só os caminhos da vida, Ele quer aplanar os caminhos do seu coração.
E isso você precisa entender. Como é que você vai sair dessa situação depois que tudo acabar? Como é que vai ser a sua vida? Como estará o seu coração? Como estará a sua maturidade cristã? Entenda isso, para que você não desperdice uma grande oportunidade. Mas há, em segundo lugar, há uma outra lição que o texto bíblico nos ensina. A segunda lição para nós é: o socorro de Deus não está limitado ou restringido, nem pela pequenez da nossa fé, e nem pela grandiosidade dos problemas que nos cercam. Eu vou repetir. O socorro de Deus não está limitado ou restringido, nem pela pequenez da nossa fé, e nem pela grandiosidade dos nossos problemas, os problemas que nos cercam. Você já parou para pensar? E aqui, de novo, eu quero chamar a atenção e pedir para que você olhe para a sua própria vida e pense em momentos pelos quais você tenha passado situações semelhantes a essa. Já parou para pensar que quanto maior o problema que temos diante de nós, menor é a nossa fé, maior é a nossa angústia e a nossa consternação? Já parou para pensar sobre isso? O povo de Israel, irmãos, nesse momento, o povo de Judá, tinha a plena convicção de que o Senhor tinha se esquecido deles. Versículo 29, esse povo está dizendo assim: o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Essa gente está olhando para o céu e dizendo: Senhor, o Senhor esqueceu da gente, o Senhor nos abandonou, não é possível, o Senhor não olha mais para nós. Eu até entendo, queridos, que do ponto de vista humano e das nossas limitações humanas, a nossa preocupação e a nossa angústia, elas sejam diretamente proporcionais à dimensão dos problemas que estão diante de nós. Ou seja, maiores os problemas, maior a nossa angústia. Mas ainda existe um problema. O problema que está... O problema é que você não foi chamado para viver de acordo com essas circunstâncias, ou como eu poderia dizer de uma forma melhor, o povo de Deus não foi chamado para viver limitado, amedrontado ou aprisionado pela força das circunstâncias. Eu e você fazemos parte de um povo que é desafiado a transcender essas situações, a olhar para o alto, a viver pela fé. É isso que a Bíblia nos ensina, e por isso o apóstolo Paulo, lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 até o versículo 18, ele diz assim: olha o que diz o apóstolo Paulo: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando, olha o que diz o apóstolo Paulo, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu e você somos convidados a olhar para um Deus que é infinitamente maior do que qualquer adversidade que venha estar diante das nossas vidas. O capítulo 40 de Isaías é maravilhoso, e nesse sentido, a resposta à angústia e ao desespero do povo são explícitas aí nos versículos 12 em diante. Ou seja, Deus convida o povo a olhar para ele, para a sua grandeza, para a sua majestade. Ao invés de Deus trazer aqui um monte de respostas e explicações para essa gente, o que Deus diz no versículo 12 é: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus apálmicos? No versículo 15, diz o Senhor: as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino
Versículo 18, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Versículo 22, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Irmãos, você percebe o que Deus está fazendo aqui? Deus está chamando esse povo para parar de olhar para a adversidade, para as circunstâncias, para as impossibilidades que eles têm diante dele. E esse mesmo Deus convida dizendo: olha para mim, eu fiz tudo isso, eu sou grande, poderoso, eu tomo todas as águas desse mundo na palma das minhas mãos. E por fim, já nos últimos versículos, eu li aqui no início para você, versículo 25 até o versículo 26, a Bíblia diz assim: a quem, pois, comparareis para que eu seja igual? Diz o santo: levantai os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só haverá faltar. Você lembra quando Deus, por exemplo, chama Abraão, e Abraão, incrédulo da concretização da promessa de um filho, o Senhor chama Abraão e manda com que ele conte as estrelas do céu. Conta as estrelas dos céus, se é que você pode. Quem é o Criador das estrelas? Quem as colocou no firmamento? Quem as conhece individualmente e chama todas pelo nome? Irmãos, esse é o Deus que nós temos diante de nós. Quando paramos de olhar para as circunstâncias, e quando nós passamos a olhar para Deus, então os nossos problemas vão tomando uma outra dimensão. E aí o nosso coração consegue e começa a entender que o socorro de Deus está diante de nós. Ele é o nosso socorro. A gente passa a descansar. A gente passa a ter paz. Isso me leva à nossa terceira lição, o terceiro ponto, hoje à noite aqui. O socorro de Deus se manifesta naqueles que esperam nele. Versículos 28 a 31 é onde nós vemos a confirmação o fundamento dessa nossa afirmação. Irmãos, eu acabei de afirmar que o socorro de Deus se dá a seu tempo e a seu modo. Portanto, pode tardar mais do que eu gostaria, ou vir de um modo que eu não esperava. E aí eu lanço a você uma pergunta: o que fazer quando esse socorro não chega no seu tempo? Quando esse socorro não se concretiza no seu modo? A resposta do profeta Isaías para mim e para você é: espera no Senhor. Espera no Senhor. Não sabeis e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Diz os versículos 28 até o versículo 31. Sabe o que é esperar no Senhor, irmão? Esperar no Senhor é um ato de fé. Ato de fé que nos leva a descansar no Senhor, independentemente do modo e do tempo em que seremos atendidos. Presta bem atenção numa coisa importante. Todas as vezes, pelo menos eu tenho essa impressão, ou pelo menos é a forma como naturalmente eu tendo a pensar, todas as vezes que eu falo acerca de esperar no Senhor, eu tenho a sensação de que automaticamente eu estou pensando tão somente em algo futuro, o amanhã, um tempo que eu não sei quando virá. O que eu
quero dizer para você é que esperar no Senhor não apenas nos sustentará para o futuro. Esperar no Senhor é ação que possibilita-nos a enfrentarmos o presente. Sabe por quê? Porque ainda que nós não recebamos aquilo que desejamos, nós somos fortalecidos para enfrentar o que está diante de nós. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você percebe que o profeta Isaías, o Senhor falando através do profeta Isaías, usa algumas imagens aqui para mostrar que o jovem, com todo o seu vigor, os moços, com todo o seu vigor, eles se cansam, eles caem de exaustão. Sim, mas os que esperam no Senhor são diferentes. E aqui a metáfora da águia que nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem como águia. São capazes de se levantar, de irem para além do ambiente nebuloso das adversidades que nos cercam e nos ajudam a olhar o horizonte de uma forma muito mais clara. Espera pelo Senhor, espera no Senhor. Esses são dias que nós precisamos esperar. E aqui, irmãos, eu quero concluir dizendo algo para vocês. Você sabe que hoje é domingo, esse domingo, dia 5 de abril, é o domingo que nós chamamos de Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é aquele domingo que antecipou a Páscoa e que marcou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foram dias que anteciparam a morte vicária, a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe o que essa data me faz lembrar? Essa data me faz lembrar que de todas as formas, de todos os modos, que Deus possa manifestar o seu socorro sobre nós. A maior delas foi manifesta na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o socorro de hoje, porque em Jesus nós temos um Deus que chega perto de nós. Ele é Deus Emanuel. Jesus é o socorro de amanhã, porque ele venceu o mundo e recebeu do Pai a autoridade e governa sobre todas as coisas e todas as circunstâncias. O nosso próprio Senhor Jesus, e nós vimos isso aqui no domingo passado, o nosso Senhor Jesus nos avisou que no mundo passaríamos por aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. Ele é socorro agora. Ele é socorro para o último dia, porque tendo ele morrido na cruz do Calvário, ele tornou o nosso advogado. No dia do juízo, nós seremos apresentados justificados diante do Pai, por aquele que nos lavou pelo seu próprio sangue. O Senhor Jesus é o socorro de hoje, é o socorro de amanhã e é o socorro de todos os nossos dias. Esperemos pelo Senhor, olhemos para o Senhor. Vamos, portanto, irmãos, buscar em Deus, olhar para Cristo, sabendo que Ele é o socorro de Deus para as nossas vidas. Quero encerrar esse momento, portanto, orando pela sua vida, pedindo ao Senhor que te socorra, que te dê graça, que te dê sustento, que renove as suas forças, para que nós enfrentemos situações difíceis, as quais estão diante de nós. Vamos orar ao Senhor e receber a bênção de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso socorro. Socorro esse concretizado de forma tão viva e real, e concreta, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que veio a esse mundo chegando perto de nós, sendo Deus Emanuel,
morreu a morte que nos trouxe, nos possibilitou a salvação, trouxe-nos vida, e hoje é aquele que está diante do Pai, é o nosso advogado a rogar por nós. Nós te louvamos por isso. Abençoa todos esses que nos ouvem agora, abençoa a igreja reunida pela face da terra, esse povo que chama pelo teu nome. Nós louvamos o teu nome pelas palavras do Senhor, pelos ensinamentos do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor vivo, verdadeiro, de Deus que é Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre você, seja sobre todo o povo de Deus, espalhado por este mundo, hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém e amém.